Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. Capítulo de número 15, verso de número 21. Os irmãos encontraram um amém? Quero externar a Deus a minha gratidão por esse privilégio de poder estar aqui com vocês. É sempre uma alegria voltar e cultuar ao Senhor, juntamente com toda a igreja. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Vicente, pastor dessa congregação amada, a qual nasci e cresci aqui, de 20 anos que agora completa, que eu estou na presença do Senhor. 12 anos eu passei aqui, né? E é sempre uma alegria voltar de todas as congregações. Tenho um carinho muito especial por essa igreja, pela vida de muitos irmãos aqui, como que de fato já mudaram muitos rostinhos, né? A igreja vai se renovando e vai crescendo e vai evoluindo. Alguns irmãos vão chegando, outros vão indo embora, mas é sempre uma alegria voltar. Quero agradecer a Deus profundamente por essa oportunidade. Que nosso Deus em Cristo abençoe poderosamente a vida do Senhor, tá bom, meu pastor? Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus continue abençoando toda a sua família, seu ministério e também toda a igreja, os obreiros, né, os pastores, pastor Luiz Fernando. Deus abençoe poderosamente, uma das nossas referências. Todos os obreiros que aqui labutam, trabalham e estão aqui. Deus abençoe poderosamente. Amém? Eu estou na cidade de Franca, eu cheguei sexta. Foi sexta, Rafa? Sábado. Foi ontem, né? Cheguei ontem. Foi preciso nós irmos para a cidade Cruzeiro da Fortaleza. Aprove a Deus recolher a avó da Rafa, a mãe da minha sogra, a dona Tereza, e estava doente, já não estava muito boa de saúde, mas aprove a Deus recolher ela, e nós fomos para a cidade Cruzeiro da Fortaleza, ficamos ali e chegamos ontem aqui, porque é perto de Franca, 3 horas e meia, pertinho. Então nós viemos, vamos passar esse fim de semana agora e, permitindo Deus, vamos estar voltando na quarta-feira, junto com o pastor Levi, que ele está indo para o Vale, para levar a nova família que vai assumir o trabalho lá no lugar do pastor Gabriel. Então, estamos aqui, né? É sempre bom vir, mas por motivos bons, né? Não por motivos ruins. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, que Deus continue abençoando toda a igreja, amém? Eu quero compartilhar um texto que Deus colocou no meu coração. Um texto muito simples, muito conhecido por toda a igreja, no meio cristão. Eu quero compartilhar ao seu coração o que o Senhor colocou no meu coração. Completou, irmãos, 2 anos que nós estamos ali no Vale do Jequitinhonha, na cidade de Carbonita. E estamos, cada dia, vivendo milagres ali, né? A cidade que eu estou tem aproximadamente 9.000 habitantes. Uma cidade pequena. E ali, uma cidade difícil, de pessoas simples, muito simples. Quando eu falo simples, nós temos vivido milagres ali. Nós chegamos ali, nessa cidade, uma cidade muito simples, pessoal muito simples, ali a faixa de salário ali é 500, 600 reais por mês.
Tem muitas pessoas que vivem de Bolsa Família ali. E tem mulheres ali que trabalham de faxineira, que ganha 200, 300 reais por mês. Então o que acontece? O forte ali na redondeza é carvoeiro, né? Que é muito eucalipto. E as empresas que tem ali, multinacional, trabalham com aço. Então os eucaliptos é produzido, eles fazem carvão para queimar o aço. Então os maridos saem para fora, fica 15, 20 dias trabalhando fora, enquanto as famílias ali ficam ali, as mulheres e os filhos. E aonde que o inimigo tem investido muito nas famílias ali. Muito divórcio, pessoas que casam 5, 6, 7 vezes, né? Esses dias até para trás, chegou 2 jovens lá na igreja, eu falei assim, vocês são irmãos? Vocês parecem muito? Aí uma jovem da nossa igreja falou assim, eles são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Porque não tem esse costume, a maioria das famílias lá, cada filho é de um pai, né? E são pessoas muito simples ali. E foi para esse lugar que Deus nos levou, né? Um índice de pedofilia, de abuso de crianças e adolescentes muito grande na cidade, muito grande. É um absurdo. Lá tem um tal de forró da feira, que é todas as sextas-feiras. Você vê meninas ali mais novas do que as minhas, né? Sofia está com 13, a Alícia está com 11. Meninas ali de 11, 10 anos, com roupinha curtinha, dançando ali forró ali com homens velhos ali. E o conceito tutelar pega pesado ali, fica firme ali, mas não dá conta, né? E foi para esse lugar que Deus nos levou. Chegamos lá, né, há 2 anos atrás, sem conhecer ninguém, né? Chegamos, o pessoal começou a nos conhecer. De onde vocês são? Nós somos de Franca, um casal que veio para fundar uma igreja aqui. E ali nós começamos a pegar amizade. Fazia 15 dias que nós estávamos na cidade. Eu falei para a Rafa, Rafa, nós vamos começar um culto aqui na garagem de casa, um ponto de pregação. E porque a gente já está acostumado com isso, né? Fomos criados aqui no Brasilândia com isso. E aí eu falei, nós vamos começar um ponto de pregação aqui. E ali a gente começou a pegar amizade, fizemos o nosso primeiro culto ali na garagem. Nós levamos 53 cadeiras daqui lá para a cidade. No primeiro culto deu 42 pessoas na garagem de casa. Isso é só Deus, meu irmão, para fazer isso. No segundo culto deu 65 pessoas na garagem de casa. Ficou gente em pé, aleluia. E ali nós começamos a pregar, passou 2 meses, nós inauguramos a igreja. No primeiro endereço, um lugarzinho pequenininho, cabiam umas 50 pessoas, muito apertado mesmo. No terceiro mês, nós fizemos o nosso primeiro batismo. Levamos 7 almas para o batismo. Não, dá um glória a Deus mais forte aí, que você sabe a dificuldade que é para ganhar uma alma. Aleluia. E aí o pastor Isaac foi lá, no primeiro batismo. E nós fizemos num sítio ali, que nós ganhamos ali para poder fazer esse dia de uma das vereadoras da cidade. E aí nós fomos lá, fizemos o batismo, fomos em um ônibus com 40 pessoas e mais 7 carros cheios de gente. Nós fizemos um almoço ali, foi uma bênção, irmãos. E Deus foi trabalhando, foi salvando, foi trabalhando, e as portas foram se abrindo. Nós ficamos 6 meses nesse primeiro endereço. Os irmãos começaram a reclamar para mim, pastor, esse lugar aqui está ficando muito pequeno. Tem jeito não, e era um lugar muito ruim mesmo, era um lugar no meio do bairro, e tinha umas ruínas muito apertadas para chegar lá, a localização era muito ruim. E os irmãos, a gente precisa mudar o endereço, a gente precisa mudar para um lugar maior. Só que cidade pequena, os lugares melhores já estão todos alugados, né? São as lojas, os supermercados, lugares que já fazem tempo que estão na cidade. Nós começamos a orar, falei, Deus, prepara um lugar para a gente. E aí, uma das vezes que eu e a Rafa, a gente foi visitar uma das nossas jovens lá da igreja, a nossa jovem pegou, olhou e falou, pastor, por que você não aluga ali o antigo Forró do Moreira? Eu falei, Forró do Moreira aonde? Que é uma das avenidas principais da cidade. E aí estava tudo fechado, não tinha placa nem nada. Falou, ali já faz uns 3, 4 anos que aquilo ali está parado. Eu fui lá, olhei um lugar espaçoso. Eu falei, vou procurar quem que é o dono. E aí eu procurei o dono, cheguei lá no dono, falei, você aluga aquele lugar lá? Ele falou, alugo, você quer ir lá ver? Eu falei, vamos lá ver. Aí eu olhei, na hora que ele abriu lá, eu falei, é aqui que nós vamos mudar, do lado da Câmara Municipal. Eu falei, é aqui que eu quero. Ele falou assim, o que você quer abrir aqui? Eu falei, eu quero abrir uma igreja. Ele falou, mas aqui era forró, viu?
Eu falei, e daí? É só uma oração que eu fizer, o negócio já resolveu o problema. Aleluia. E aí ele pegou e falou assim, então nós vamos te alugar. E aí nós fechamos ali o lugar ali, fechamos o contrato ali. E aonde era o Forró do Moreira, onde já aconteceu 2 homicídios na porta de facada, hoje é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E é assim que Deus vai trabalhando, irmão. É assim que Deus vai fazendo. Já completou 2 anos que nós estamos lá e já foram 33 pessoas que desceram as águas do batismo. Diga glória a Deus. Nós fizemos 2 trabalhos lá, uma conferência Espírito Santo. Foi 24 pessoas batizadas com o Espírito Santo. Aleluia. E eu vou te falar algo melhor ainda. Das 24, 7 nem batizadas nas águas eram. Aleluia. Antes de descer as águas do batismo, o Senhor selou elas com o Espírito Santo e elas falaram em línguas estranhas ali. Amém. Então Deus tem trabalhado, tem nos dado vitória. Eu vou contando mais algumas coisas que o Senhor for colocando no nosso coração, enquanto eu estiver ministrando a palavra do Senhor. Amém? Então continue orando por nós, tá? Se você não orava, passa a orar, para o Senhor nos dar força e para que nós possamos continuar ali fazendo a obra do Senhor. Amém? O texto diz assim: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, respondendo Jesus, disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Amém. Meus irmãos, eu quero colocar um tema nessa mensagem. O tema é justamente o que o título diz, a mulher cananeia. Você pode repetir após mim, por gentileza? No 3, 1, 2, 3. Nós vamos ver, meus irmãos, que enquanto os líderes de Israel buscavam a Jesus de uma forma dissimulada para acusá-lo de transgressor, nós vamos ver que os gentios que nada conheciam da lei procuravam ver Jesus para nele encontrar respostas para os seus grandes dilemas e para as suas grandes dificuldades. Nós vamos ver dentro desse texto que Jesus deixa o ambiente religioso carregado de legalismo e vai para as bandas de Tiro e Sidom. Para os judeus nós vamos ver que os gentios eram considerados tão imundos que por várias vezes eram chamados de cães. Então é nesse território gentil que vem Jesus, chega nessa cidade e até ele vem uma mulher cananeia cuja filha estava endemoniada. Mesmo ela enfrentando muitos obstáculos, nós vamos ver que é uma mulher que não desiste de esperar de Jesus um milagre. Isso é extraordinário, porque nós vamos ver dentro desse texto uma mãe aflita aos pés do Salvador. Essa mãe, embora gentia, ela possuía uma grande fé. Isso é extraordinário, porque ela não está no ambiente religioso e não fazia parte do ambiente legalista de regras, protocolos que impulsionava as pessoas até Deus. É um ambiente fora, é um ambiente que não tem regras de religião, um ambiente que tem um sincretismo absurdo, mas era uma mulher gentia que possuía uma grande fé. Isso nos explica porque a fé ela vem pela graça. A fé ela não vem pela família que você tem e muito menos pela igreja que você congrega. A fé vem pela graça divina, porque quem concede a fé é o Deus Todo-Poderoso. Então nós vamos ver que uma pequena fé levará a sua alma ao céu, mas uma grande fé trará o céu até a sua alma. Nós vamos aprender algumas lições com essa mulher cananeia. Então vejamos cada lição que essa mulher tem para nos ensinar. Em primeiro lugar, nós vamos ver que quando nós estamos aos pés do Salvador,
nós temos discernimento sobre o que está acontecendo com a nossa família. É justamente isso que ela nos ensina. Essa mãe sabia quem era o inimigo de sua filha. Essa mãe sabia que o problema da sua filha era espiritual. Ela tem consciência de que existe um inimigo real e que se levantou para destruir a sua própria casa. Então, o problema não é a filha que ela tem. O problema é o inimigo que se levantou com artimanhas para abater a sua casa. Então nós vamos perceber que a primeira lição é essa, que nós, quando nós estamos aos pés do Senhor, nós temos o discernimento de onde vem a guerra. Então quando nós temos o discernimento de onde vem a guerra, nós sabemos como lutar. E você tem que entender isso, meu irmão. Você tem que entender isso, minha irmã. Você tem que saber a origem do problema que está afligindo a sua casa. Você tem que saber a origem do problema que está afligindo o seu casamento, a sua família. O problema não é a filha. O problema é o espírito maligno que está aprisionando a filha. Então tem pessoas que pensam que o problema é o filho. O filho começa a dar trabalho dentro de casa. Esse menino aqui é um tormento dentro de casa. Não é um menino que é um tormento dentro de casa. É o inimigo que está querendo destruir a sua casa. Aí tem a esposa, começa a achar que o problema é o marido. Tem marido que começa a pensar que o problema é a mulher. Aí a crise chega dentro de casa, começa a atingir o casamento. O que ele quer fazer? Quer colocar a mulher para fora de casa. O marido quer colocar a mulher quer colocar o marido para fora de casa. O menino começa a dar trabalho. O jovem começa a dar trabalho. A filha começa a dar trabalho. Vai embora de casa, você não presta. Você só me dá trabalho, você só me dá dor de cabeça. Ei, entenda a origem do problema que está afligindo a sua casa. O problema não é o seu filho. O problema não é a sua filha. O problema não é o seu casamento, o seu marido, o seu esposo, sua esposa. O problema é espiritual. Quem tem que sair da sua casa não é o seu filho, não. Quem tem que sair de casa não é o seu marido, não. Não é você colocar a sua esposa para fora de casa que o problema vai ser resolvido. E casa 1, 2, 3 vezes, 4 vezes. O problema não é o casamento não, meu irmão. O problema não é o casamento não, minha irmã. O problema é o inimigo que está tentando se instalar lá. Mas eu vim como profeta de Deus para te entregar essa palavra profética. Quem vai sair da sua casa não é o seu filho. Quem vai sair da sua casa não é o seu marido e nem sua esposa. Quem vai sair da sua casa é o inimigo que está tentando entrar lá dentro. Mas hoje, oh glória, aleluia, em nome de Jesus, ele vai bater em retirada. Ele vai bater em retirada, aleluia. Porque é o inimigo que vai sair de casa. Diga glória a Deus aí, obreiros. Amém. Glória a Deus. Como me soltar também, segura, hein? Número 2. O que ela nos ensina? Ela nos ensina que ela discerne a solução do problema que atinge a sua filha. Essa mãe percebeu o problema de sua filha, que não era apenas uma questão conjuntural. Ou seja, não se trata da localização geográfica. O problema não é o lugar que você mora. Presta atenção. O problema não é o bairro que você mora. O problema não é a cidade que você mora. A minha mãe, muitos aqui me conhecem, fui nascido e criado aqui no buracão aqui do Brasilândia 2. Minha mãe falava assim, ó. Raul, que você é do mesmo lugar também de onde eu vim. Minha mãe falava assim, ó. O dia que eu mudar dessa rua, a nossa casa vai para frente. Minha mãe falava desse jeito. Aí mudava um vizinho de lá, da Rua Mariana. Na Rua Mariana ali. Cadê a Via Vera Márcia? Deus abençoe a Vera Márcia. Também é de lá também. Aí um vizinho mudava de lá. Aí minha mãe falava assim, tá vendo? Mudou, olha aí, ó. Até trocou de carro. A vida vai para frente. O problema é aqui. Deixa eu te falar uma coisa. O problema não é o lugar que você mora não, meu irmão. A minha irmã, todo mundo sabe que eu tenho um irmão que dá problema demais. Um deles, né? Porque a gente tudo dá problema. Mas é igual o pastor falou, ninguém dá nada. Mas Deus dá tudo. Aleluia. Oh glória. Porque ele chama os loucos que não prestam, que dá trabalho, para glorificar o nome dele, para confundir aqueles que pensam que é alguma coisa.
Aí minha mãe mudou de bairro. O que aconteceu? Continuou dando problema. Aí mudou de bairro de novo. O que aconteceu? Continuou dando problema. Por quê? Porque o problema não é conjuntural. O problema é espiritual. Mas Deus manda te dizer, não é você mudando de bairro, viu? Não precisa mudar de rua, não precisa mudar de cidade. Tem gente que quer mudar até de país. Deixa eu te falar uma coisa. Deus manda te dizer que a única solução que você vai encontrar para a sua história, para a sua família, é só na presença dEle. É só Ele que pode mudar a sua história. Ela entendeu isso. Você precisa entender que é só Jesus que pode transformar a nossa história e a nossa família. Terceiro lugar, que ela nos ensina que quando ela se lança aos pés do Senhor, o que ela vai fazer? Ela vai transformar a necessidade em adoração. Gente, isso é extraordinário com essa mulher. Ela transforma a necessidade em adoração. O que ela vai fazer? Ela vai buscar ajuda na pessoa que pode ajudar. Ela vai em Jesus. E ela não se conforma em ver a sua filha sendo destruída. A sua dor levou-a a Jesus. É outra coisa, viu, meu irmão? Minha irmã, você não pode se conformar com a situação da sua casa. Ela não se conformou em ver a filha daquele jeito. Ela podia deixar a filha daquele jeito. Podia ou não podia? Mas ela não se conformou. Ela falou, a minha filha, a minha casa não fica desse jeito. Eu vou buscar uma solução. Oh, glória. Deus manda te dizer, e aí, vai parar no meio do caminho? Ou você vai se conformar com essa situação? Porque se você tiver dentro do seu coração uma disposição para que essa situação seja mudada, a presença dele está aqui para te ajudar, para transformar, para abrir a porta e para fazer o milagre. Tem gente que se conforma, irmão. Não se conforma em ver esse filho seu nas drogas, não. Não se conforme em ver a sua família nessa situação difícil, não. Se levanta como um atalaia na mão de Deus. Oh, glória! Aleluia! A sua casa precisa de você. A sua família precisa de você. Os seus filhos precisam da sua oração. Se levanta e não se conforma. Se entrega na presença de Deus, que Ele vai fazer um milagre. Aleluia! Então o que ela fez? Ela viu os problemas como uma oportunidade para se derramar aos pés do Senhor. Aquela mulher transformou a sua necessidade em estrada para encontrar com Cristo. Ela transformou o problema dela num altar de adoração. Oh, glória! E eu te pergunto, qual é o seu problema? Seu problema é o pecado? Seu problema é o pecado? Se o seu problema essa noite for o pecado, faça como a mulher pecadora. A palavra de Deus diz Lucas 7:38. E se pôs atrás de Jesus aos seus pés, chorando, começou a molhar os pés dele com suas lágrimas. Depois ela os enxugou com seus cabelos, beijou e ungiu com o seu perfume. Sabe o que é isso? Se o seu problema é o seu pecado, se lança aos pés do Senhor, que Ele é poderoso para te perdoar hoje. Faça do seu pecado, o seu problema, um altar de adoração. Se lança aos pés dele, que Ele é poderoso para te perdoar. Qual é o seu problema? É a cegueira espiritual? Se o seu problema for a cegueira espiritual, faça como Bartimeu, aleluia. Quando ele ouviu falar de Jesus, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, aleluia, e fez um milagre na vida dele. Qual é o seu problema? As prisões que te assolam. Faça como Paulo e Silas. Comece a cantar e adorar ao Senhor. Porque enquanto eles estavam presos, eles cantavam e oravam. E Deus mandou um terremoto e quebrou todas as prisões. Deixa eu te falar uma coisa. Faça desse problema, faça dessa necessidade um altar de adoração. Não faça um lugar de murmuração. Se lança aos pés dele, que ele é poderoso para mudar o quadro da sua história. Faça um lugar de adoração. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Uma das decisões que eu tomei da minha vida, que eu fiquei muito feliz, foi de casar. Sabe por quê? Porque pensa numa casa tribulosa que eu morava, irmão. Meu Deus do céu. Meu pai e minha mãe davam trabalho demais. Misericórdia. Você tá doido. Você tá doido. Você besta, sua. É assim que os irmãos falam. Você tá doido, você besta. Irmão, Deus foi trabalhando na vida dos filhos, e os pais começaram a dar trabalho.
E aí quando eu casei, foi bom demais que eu fui embora de casa. Só que uma das vezes quando eu morava com ele, eu era até líder dos jovens aqui na época. A gente estava passando uma luta, meu pai e minha mãe largou. E aí meu pai que mantinha a casa, né? E aí parou de ajudar dentro de casa, foi e cortou a luz de casa. Foi e cortou a água. E aí começou a faltar coisa dentro de casa. E eu não lembro se era julho gospel ou janeiro gospel. Eu sei que era um dos dois. Numa segunda-feira. Eu cheguei dentro de casa e fui tomar banho. E aí eu fui lá, peguei água lá na casa da minha avó, que minha avó morava quase de frente. O gás estava acabando também, fui esquentar a água. Acendi as velas dentro de casa. Quem tomou banho de canequinha aqui já? Levanta a mão. Isso é do Satanás, irmão. O diabo que inventou isso. E eu fui tomar banho de canequinha, presbítero Paulo. Eu tomando banho de canequinha lá. Não, isso daí é o inimigo, irmão. Só Deus para ajudar a gente. E aí eu tomando banho de canequinha lá, eu fiz uma oração. Uma casa ruim com morar dentro de um buraco também. Ô Jesus. E aí eu tomando banho de canequinha, eu fiz uma oração. Falei, Senhor, hoje eu vou chegar naquele culto e eu vou ser o que vai te dar mais glória a Deus naquele lugar. Eu vou ser o que vai te dar mais aleluia. Na hora que eu falei isso, a presença do Espírito Santo desceu dentro do banheiro. Eu senti a graça de Deus, comecei a chorar. E aí na hora que eu saí para me trocar, na hora que eu estava trocando, bateram palma lá na porta de casa, porque na minha casa também não tinha portão. Bateram palma. Ô Jace, eu fiquei numa vergonha, que era quase 7 horas, e já estava escuro. Lá em casa estava um breu, tudo só as velas. Eu falei, não gente, quem que está me chamando? Na hora que eu olhei, era uma jovem daqui da igreja. Falei, pronto, agora ela viu que cortou a água, a luz aqui, pronto, agora vai falar para todo mundo. Não sabia onde eu ponho a minha cara, Roberto. Eu fiquei numa vergonha. Eu olhei assim, ela, Pai do Senhor, Jace. Eu falei, Pai do Senhor, irmã. Ela falou, tem jeito de você vir aqui? Aí eu fui. Ela falou assim, ô Jace, você não acha ruim não? Mas eu senti no coração, na hora que ela falou isso, eu falei, cadê? Porque o crente falou que sentiu é benção, irmão. Ele falou, eu senti no coração, aleluia, de fazer uma compra para você. Ela abriu o porta-mala, pastor, e estava caixa de leite para meus irmãos, aleluia, bolacha, mistura. Oh, glória a Deus. Esse é o Deus que te ajuda, que te sustenta. Quando você faz do seu problema um altar de adoração, Ele muda a sua história, Ele muda o seu trajeto, Ele abre portas onde não há portas. Levanta a sua mão que eu estou recebendo uma graça de Deus. Essa noite Deus vai surpreender o seu coração. Deus manda te dizer, se lança na minha presença e adora, porque enquanto você adora, eu trabalho lá, eu abro a porta lá, eu faço um milagre lá. Recebe a graça do Espírito Santo essa noite. Receba a presença do Espírito. Urei calabachori adaracandarabias suília mandaramaias. Oh, glórias, aleluia. Aleluia. O que ela nos ensina? Ela nos ensina em quinto lugar que o seu clamor é cheio de empatia. O problema da sua filha é o seu próprio problema. O seu clamor era como? Senhor, tem misericórdia de... Quem estava endemoniada? A filha. Mas ela fala, tem misericórdia de mim. Era sua filha que estava possessa, porém ela sofria como se fosse a própria filha. Seu sofrimento, o sofrimento da sua filha era o seu sofrimento. A libertação da sua filha era a sua causa mais urgente. Nosso clamor precisa ser cheio de empatia, irmão. A gente precisa se colocar no lugar do outro. E eu quero te dizer uma coisa. Quem disse que é necessariamente a pessoa estar no local para receber um milagre? Hã? Quem disse isso? Ah, meu filho está nas drogas, meu marido está perdido, alguém da minha família está longe. Quem disse que ele precisa estar aqui para Deus visitar ele? Hã? Quem disse isso? Quem foi buscar Jesus, irmãos? A mãe, sim ou não? A filha estava lá?
Não, mas foi visitada por Jesus. Oh glória! Oh glória! Jairo também nos ensina isso. Jairo foi até Jesus. A filha estava doente dentro de casa. Mas quem foi buscar Jesus? O pai. Senhor, vai até a minha casa. Faça isso hoje, essa noite. Leva Jesus para sua casa, que Ele é poderoso para fazer o milagre lá. O que estiver morto vai tornar a ter vida. Eu profetizo em nome de Jesus. O que estiver morto dentro da sua casa, pega Jesus hoje e fala: Jesus, vai lá em casa, Jesus, porque eu sei que se o Senhor pisar lá dentro, o lugar que tem morte terá vida. Faça como o centurião. O que o centurião fez? Ele foi mais ousado que Jairo. Ele falou: Senhor, meu servo está doente. Jesus falou assim: ó, eu vou. Ele falou: não, eu não preciso que o Senhor vá. Somente uma palavra. Oh meu Deus, somente uma palavra já é poderoso para mudar o quadro da história dele. Aleluia. Oh glória. Aqui você exerce a sua fé da maneira que você tem. Se você quiser que ele vá, ele vai. E se você quiser que ele não vá, somente com a palavra que está sendo proferida aqui nesse altar, Deus manda te dizer: eu sou poderoso também para me liberar a minha palavra. E aquilo que está doente, aquilo que está enfermo, aquilo que está sem saúde, receba saúde. Receba agora, somente com uma palavra. Oh glória a Deus. Preste atenção, irmãos. A gente estava lá no culto. Uma das nossas irmãs falou: pastor, a minha netinha tem 4 anos e não anda. Quero pedir oração por ela. Já fizeram uma bateria de exames. Ninguém descobre o que é. E ela não anda. Falei: vamos orar. Colocamos a igreja em pé. Então vamos levantar um clamor. E nós oramos. E ministramos sobre a vida da netinha dela. Prepara o glória a Deus aí, amém? Tem como preparar um glória a Deus aí? Tem como? Na hora que nós terminamos de orar, o culto continuou, irmão. 8h30. Lá no meio do culto, o celular toca, pastor Fernando. E ela sai, era a filha dela, ela sai para fora do culto. Oi, filha. A filha dela do outro lado, dentro de casa. Mãe! Eu não sei o que aconteceu, mas a minha filha está andando. Meu Deus, esse é o Deus que responde orações. Esse é o Deus que visita a tua casa. Quando eu falo isso, eu falo com propriedade. Enquanto você busca aqui, Ele visita lá, Ele cura lá, Ele liberta lá. Começa a receber essa graça da palavra e vai que toca seu coração. Começa a receber essa graça da palavra que enche o seu coração de fé. Hoje eu estou visitando, hoje eu estou trabalhando, hoje eu estou agindo. Aquilo que é impossível, eu coloco a minha mão, eu tiro a pedra e eu digo essa noite: receba vida, receba vida, receba vida, receba vida, receba vida. Seu filho não vem, mas você vem. Sua filha não ora, mas você ora. Seu marido está preso no pecado, mas você está livre para buscar a Jesus. É por isso que o inimigo se levanta contra a sua vida, porque ele sabe que o milagre e a vitória e a bênção para sua casa depende de você. Você é a coluna lá dentro, viu, meu irmão? Ei, minha irmã, você é a coluna lá dentro. Deus manda te dizer: ele pode até se levantar, mas ele se levanta para cair. Eu te sustento, eu te ajudo, eu te renovo. Meu Deus, oh glória, o Espírito Santo se faz presente mais uma vez, e Ele está te dizendo: eu sou contigo para te sustentar.
E de camandera baixou de candecaça. O que ela vai nos ensinar? Partindo para a conclusão. Até às 9, né, pastor? Que quando nós estamos aos pés do Senhor, nós enfrentamos qualquer obstáculo. Você pode repetir, por gentileza? Quando estamos aos pés do Senhor, enfrentamos qualquer obstáculo. Presta atenção. Você não precisa correr para pular o obstáculo. Esse é o paradoxo. Você não corre e pula o obstáculo. Você não pula com maior salto para transpassar o obstáculo. Você pula esse obstáculo, não é correndo e nem pulando. Você passa esse obstáculo orando. Você já viu transpassar o obstáculo de joelho? É assim que você vai enfrentar. E é assim que você vai enfrentar. Vamos lá, concluindo. 5 minutos. Primeiro obstáculo que ela enfrenta, para concluir. Ela vai enfrentar o obstáculo do desprezo dos discípulos de Jesus. Ou seja, os discípulos, eles não vão pedir para Jesus atender ela. O discípulo vai falar para despedir ela, sim ou não? Ela grita, o que os discípulos falam? Despede ela. Ou seja, eles não se importaram com a dor daquela mãe, mas queria se ver livre dela. Eles não intercedem em favor dela, mas intercedem contra ela. Eles tentam afastá-la de Jesus em vez de ajudá-la. Esse é o primeiro obstáculo que ela enfrenta. Qual que é esse, pastor? O obstáculo das pessoas que você pensava que iria te ajudar, mas vira as costas para você. Irmãos, pastores, quais seriam os primeiros a ajudar aquela mulher? Os discípulos. Mas foram os primeiros a servir de obstáculo. Isso é para você aprender, viu? Olha aqui para mim. Isso é para você aprender. Deus é perito para nos ensinar isso. Que a gente coloca muita esperança no homem e nos outros. O discípulo vai me ajudar. Foi o primeiro a fechar a porta. Só que Deus manda te dizer hoje: eu levanto pessoas que você menos espera para te ajudar. Quando Jesus foi crucificado, quem foi lá tirar o corpo de Jesus da cruz? Nenhum dos discípulos. Foi quem? Nicodemos e José de Arimateia, sim ou não? Aí tem uns bobão aí que no Nicodemos, só foi encontrar Jesus à noite. Mas na hora que quem mais precisou, quem foi lá ajudar? Foi Nicodemos. Glória. Porque é assim, viu? Faz assim com a mão. Faz assim, para você receber. Eu sou profeta, viu? Aleluia. Deus colocará pessoas que você menos espera para te ajudar. Eles serão um canal de bênção para ajudar a sua vida, a sua história e a sua casa. Segundo obstáculo, o obstáculo do silêncio de Jesus. Por quê? Quando ela clama, o texto vai dizer assim, e Jesus não lhe respondeu palavra. Irmão, o silêncio de Jesus é pedagógico. E é doído, irmão, é doído quando Deus fica em silêncio com a gente. A gente ora, clama, Deus vai falar comigo. Oh meu Deus, fala comigo. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Você também já fez isso também, então você não me olha com essa cara também de deboche não. Teve vez que eu falei assim, Senhor, se o Senhor não falar comigo, é a última vez que eu piso na igreja. Olha que bobeira. Aí eu fui no culto. O culto foi para todo mundo, menos para mim. Saí do culto vazio, saí mais vazio ainda. Sabe o que aconteceu? Pergunta o quê? Tive que voltar no outro culto. Eu ia fazer o quê? Aí eu voltei de novo, pastor. E falei, Deus, fala comigo, senão eu desisto. Pregador. E quando tem um profeta que revela? Ele vem pro seu rumo assim, aí entrega a profecia pro do lado, não entrega para você. E aí eu peguei, Deus, fala comigo. O que aconteceu? Deus não falou nada. O que eu tinha que fazer? Continuar indo na igreja. Sabe por quê? Porque Deus não se dobra aos seus caprichos. E aí, que crente que você é? O crente mimizinho ou o crente que está aqui com ele falando ou deixando de falar? Aleluia. Essa noite ele está mandando te dizer, continua clamando. Eu não te respondi, mas eu estou te ouvindo. Glória. Terceiro obstáculo para me acabar. O obstáculo da barreira da resposta de Jesus. Irmão, essa é terrível. Por quê? Porque na hora que ela clama, Jesus estava em silêncio. E quando ele resolve falar, o que ele vai falar? Ele vai falar assim,
Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí a segunda resposta: não é certo tomar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ou seja, ele falou, mas quando ele falou aquilo que ela não queria ouvir. Isso é difícil, irmão. Por quê? Porque quando a gente ora e pede para Deus falar com a gente, quando Ele decide falar, Ele não fala aquilo que a gente queria ouvir. É ou não é? É ou não é, irmão? Você quer ir embora, aí Deus fala o quê? Fica. Você quer ficar, Deus fala o quê? Vai. Ô glória. Mas nós estamos aqui, irmão, sabe por quê? Porque independente da resposta, eu não vou retroceder e não vou voltar para trás. Eu sei que Ele está no controle de tudo. Eu sei que Ele está no controle de tudo. E o que ela vai fazer? Ela vai se prostrar e vai adorar. Você está aqui para adorar a Ele, Ele te respondendo o que você quer ou não? Aleluia. Se Ele fala sim, eu adoro. E se Ele fala não, eu continuo adorando. Se a resposta é de acordo com o que eu quero, eu adoro. E se a resposta é de acordo com o que eu não queria, eu continuo adorando. Eu continuo glorificando. Porque eu sei que Ele está no controle de tudo. Cadê a igreja que adora a Ele independente da circunstância? Cadê a igreja que adora a Ele independente da resposta? Cadê a igreja? Levanta sua mão e dê o seu melhor, glória a Deus. Amém. O que Jesus fala para ela? Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E na mesma hora, a sua filha ficou sã. Fala assim, na mesma hora. Fala, na mesma hora. Que negócio que é esse, irmão? Você está achando que Deus precisa agendar milagre para você? Você orou e Deus, olha, anjo Gabriel, veio na minha agenda se tem como liberar uma bênção na quarta-feira às 19h30. Hã? Seu Deus não é assim. Sua fé atingiu? É na mesma hora. Está preparado para receber aí, para me entregar o microfone ou não? Faz assim. Aleluia. É na mesma hora. É na mesma hora. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. É na mesma hora. Receba em nome de Jesus.